Olá, estudantes! Sou o professor William Jones, da área de matemática. No vídeo de hoje vamos trabalhar o tema 9, aleatoriedade e tomada de decisões. Das atividades que ficaram para casa, vamos começar analisando a primeira questão do Pratique em Diversos Contextos. O que diz essa questão? Em uma urna de sorteio, há 20 bolinhas, sendo 5 pretas e 5 brancas, e 5 rosas e 5 alaranjadas. A letra A nos fala o seguinte: retira-se uma bola ao acaso. Qual a probabilidade em porcentagem de que ela seja alaranjada? Para a gente fazer isso, basta fazer o quê? O evento. O evento é o quê? São as bolinhas laranjas, ou seja, a gente tem 5 laranjas. O espaço amostral, 20. Então, 5 sobre 20 vai ser a indicação da porcentagem. Simplificando a fração, a gente vai ter 1 quarto. 1 quarto equivale a 25%. Basta dividir 1 por 4 e multiplicar por 100. O que fala a letra B? Depois de repor a bola, ou seja, ele tem novamente o espaço amostral como 20 bolinhas, e sacudir a urna, retiram-se 2 bolas ao acaso. Qual é a probabilidade de que elas sejam da mesma cor? Primeiro, vamos pensar na probabilidade dele retirar 2 bolinhas da mesma cor que sejam pretas, por exemplo. Então, na primeira, ele vai ter 5 sobre 20 vezes 4 sobre 19, porque isso a primeira tem 5 possibilidades, a segunda 4, e o espaço amostral de 20 caiu para 19. Com isso, a gente vai ter o quê? 20 sobre 380, que é igual a 1 sobre 19 avos. Contudo, essa mesma situação pode acontecer tanto para preta, branca, rosa ou alaranjada. Então, são 4 possibilidades diferentes. Então, 4 vezes 1, 19 avos, é igual a 4 sobre 19. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter aproximadamente 0,211, que isso em porcentagem, multiplicando por 100, é igual a 21,1%. O que fala a questão número 2? Uma urna contém 16 bolas numeradas de 1 a 16, e o experimento consiste na retirada de uma bola dessa urna. Considerando que A representa o evento, a bola retirada possui um número múltiplo de 3, e B representa o evento, a bola retirada possui um número múltiplo de 5, assinale o que for correto. Então vamos pensar o seguinte: o total de bolas numeradas é 16, é o espaço amostral. Então, essa é a primeira ideia, e espaço amostral é igual a... O evento A, ele é igual a quanto? A bola retirada possui um número múltiplo de 3. De 1 a 16, a gente tem que múltiplos de 3? Vamos pensar o seguinte: múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 e 15. Ou seja, o valor de A, que é o número de A no caso, é igual a 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Agora, para o evento B, ele fala que é um múltiplo de 5. Pode ser o quê? 5, 10 e 15. Consequentemente, o número de B é igual a 3. Agora, basta que a gente analise as alternativas que estão ali. A probabilidade de A é igual a 5 sobre 16. De fato, essa aqui é verdadeira. Então, a primeira proposição é verdadeira, 5 sobre 16. Porque o evento A é 5 e o espaço amostral é 16. Vamos ver se a segunda também é verdadeira. A probabilidade da união de A com B é 7 sobre 16. Vamos confirmar isso? Para ser essa probabilidade de união, a gente tem que fazer o seguinte. O evento A, ele é 5 sobre 16. Quando eu somo com o evento B, ele vai ser o quê? 3 sobre 16. Contudo, a gente tem que fazer o quê? Se eu estou unindo dois eventos, eles não têm nada em comum, é só fazer essa adição aqui. Contudo, se a gente observar nas possibilidades de A e B, a gente tem o valor 15 aparecendo nos dois. Ou seja, a gente tem que fazer essa subtração. Vai ser igual a menos 1 sobre 16. Consequentemente, a gente tem 5, 8, 7. 7 sobre 16 avos é a probabilidade. Ou seja, essa número 2 também é verdadeira. Agora vamos para a número 4. A probabilidade de B é 1 sobre 5. Vamos observar. O espaço amostral é 16. O evento B é 3. 3 sobre 16 seria a nossa resposta. E isso foge da proposição número que está aqui 4. Agora para 8. Na 8 a gente tem o seguinte. A intersecção a intersecção do evento A e o evento B é igual a 1/8. Intersecção é o ponto em comum entre eles. O que eles têm em comum? O valor 15, ou seja, a probabilidade vai ser igual, vou colocar aqui o número 8, né? A probabilidade vai ser igual a 1 sobre 16.
Então, consequentemente, essa aqui é também falsa. Só corrigindo, a número 4 eu falei que era falsa e coloquei V ali, né? Então, o 4 é F também. Então, como verdadeira, a gente tem a número 1 e a número 2. Somando isso, a gente teria, então, o ponto 3, no caso, né? Que seria a junção do 1 com o 2. Essa, então, seria a nossa resposta. Agora, vamos para a número 3. A questão número 3 nos fala a mesma ideia. Tem que analisar a situação e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Aí a gente pode fazer a soma desses pontos depois. A tabela a seguir mostra o número de reprovações de meninos e de meninas de uma turma do Colégio Oba, da disciplina de Física. Como exemplo, podemos afirmar, de acordo com a última linha da tabela, que 2 meninos e 3 meninas dessa turma reprovaram 3 vezes na disciplina de Física. Com base nas informações apresentadas, assinale o que for correto. Então vamos lá. Aqui a gente tem meninos na segunda coluna, na terceira coluna meninas, e o número de reprovações. A moda do número de reprovações foi menor no grupo de meninas do que no grupo de meninos. Vamos observar. A moda no grupo de meninas foi 0, porque 10 meninas não tiveram reprovação. Já na segunda, na segunda ideia, no grupo de meninos, a moda foi 1. Então, a moda no grupo de reprodução de meninas foi menor do que no de meninos. Então, a primeira proposição é verdadeira. Vamos analisar agora a segunda proposição. A segunda proposição nos fala o seguinte: a moda no número de reprovações foi menor no grupo de meninos do que no grupo de meninas. Se a primeira é verdadeira, consequentemente a segunda é falsa, porque ela é o contrário do que foi dito. No caso, do contrário do que foi afirmado como verdade. Vamos agora analisar a número 4. A média do número de reprovações foi maior no grupo de meninos do que no grupo de meninas. Para isso, a gente vai encontrar então o quê? Vou colocar M de média no grupo de meninos, o símbolo aqui, meninos. Como é que a gente pode calcular isso? É só fazer a soma do número de meninos, que é o valor do denominador, 8, 12, 15 e 17. Então, 17 vai ser o nosso total, no de meninos. Aproveitando, vamos fazer isso com o de meninas também. 16, 21, 24. Então, 24 vai ser o denominador das meninas. Agora, a gente vai fazer o quê? Para os meninos, 4 vezes 0, que é o primeiro, mais 8 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 2 vezes 3. Montando também para o das meninas. 10 vezes 0, mais 6 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 3. Fazendo toda essa multiplicação e essa soma, a gente vai ter que nos meninos é 20 sobre 17 e nas meninas 25 sobre 24. Para a gente poder comparar os dois, vamos fazer então essa divisão e a gente vai encontrar o valor da média. Vai ser igual ao que? Do primeiro, 1,176 e no segundo, 1,041. Consequentemente, a média dos meninos foi maior do que das meninas. Então, a gente vai ter que essa afirmação também é verdadeira. Por fim, vamos fazer então a última. A mediana do grupo de reprovações foi a mesma no grupo de meninos e no grupo de meninas. Vamos pensar. A mediana, aqui já está na ordem, né, crescente, 0 até 3. Vamos pensar o quê? O total de meninas foi 24. O que está na mediana, ou seja, no centro deles, vai ser o número entre 12 e 13. Ou seja, o 10 que está aqui, e mais a frequência acumulada 16, então 1 vai ser a mediana do de meninas. Agora no de meninos, a gente tem que o total é 17. Se a gente pensar em 17, a gente vai ter 8, 1 e 8. Então, ou seja, a nona posição, a nona pessoa vai estar na mediana. Consequentemente, de 4 para 8, a gente vai ter acumulado aqui nesse 8 o valor de 9. Então, de fato, também é verdadeira essa afirmação. Agora, número 5. Um curso preparatório para concursos tem 2 turmas, A e B. Do total de alunos, 54% estão na turma A. A direção do curso decidiu pagar um bônus salarial aos professores dessas turmas. De acordo com a probabilidade de um aluno do curso escolhido ao acaso ser aprovado no concurso, a tabela a seguir indica o bônus a ser definido. Então, a probabilidade de aprovação de 0 a 10%, 10 a 20, 20 a 35, 35 a 50 e 50 a 100. Aí tem o bônus 1, 2, 3, 4 e 5. Ele nos pergunta o quê? Para calcular a probabilidade desejada, foi aplicado um simulado anterior ao concurso. Nele, o percentual de aprovados da turma A foi de 25%, enquanto a aprovação de 40% para a turma B. Dessa forma, os professores desse curso devem receber bônus. Então, vamos pensar o seguinte.
De acordo com o enunciado, 54% dos alunos, eles são da turma A. Logo, então, A igual a 54%. Então, o que sobe para a turma B? 46%. O percentual de aprovados de A foi 25% e o de B foi de 40%. Então, para calcular a probabilidade, a gente tem que pensar no seguinte. Probabilidade é igual a 54% vezes 25% mais 46% vezes 40%, que a gente está fazendo a união dessas relações. Ou seja, a probabilidade, que é a união de A e B, é igual a 31,9%. Então, quando a gente observa a tabela, a gente pode concluir que o percentual correspondente ao bônus vai ser o número 3, porque está entre 20 e 35. Então, essa alternativa é a letra C. Para isso, é importante que a gente lembre o quê? Probabilidade de A com união com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B. A gente, nesse caso, diferente da questão anterior, a gente não vai subtrair nada, por quê? Porque a intersecção de A com B é um conjunto vazio, ou seja, não tem nada em comum entre eles. Vamos para a próxima. A próxima ela é do Elabore Sua Rota. Uma rede de restaurante tem filiais em diferentes estados brasileiros. O quadro a seguir apresenta a quantidade de filiais desse restaurante por estado no ano de 2021. Em uma análise foram calculadas a média, a mediana e a moda da quantidade de filiais por estado, entre os estados nesse quadro. Com base nessas informações, responda os itens a seguir. Qual das três medidas de tendência central é a menos representativa para o conjunto de dados apresentados? Vamos pensar o seguinte. As três medidas de tendência central são a média, a moda e a mediana. A moda é o termo que aparece com maior frequência. Como o número 2 é o número que apareceu mais vezes, então esse é a moda. Então, na letra A, vamos lá. A moda é igual a 2. A mediana é o termo central dos dados dispostos em ordem crescente ou decrescente. Pensando em ordem crescente, seria o quê? 2, 2, 6, 7, 8, 11 e 13. Nesse caso, o termo central, que é o valor do total, ele seria o número 7. Ou seja, 7 é a mediana. ME, então, 7. Já a média, basta a gente fazer a soma total e dividir pelo total de estados, ou seja, 8 mais 2 mais 6 mais 7 mais 11 mais 13 mais 2 dividido por 7. Então, a média, vou colocar x com tracinho em cima, é igual a 7. Agora, analisando as três medidas, a gente pode afirmar o quê? Que a moda, ela menos representa o conjunto de dados, porque ela só está pegando o quê? O menor valor, e ele não interfere diretamente sobre, de fato, todo o contexto. A letra B agora, ela nos fala o seguinte. Em 2022, as filiais de Goiás foram fechadas, sendo necessário refazer os cálculos das medidas de tendência central, desconsiderando esse estado nos cálculos. Houve a mudança dessas medidas em relação ao ano de 2021? Vamos pensar o seguinte. Se as filiais de Goiás não aparecem nos cálculos, então ainda teremos como modo o número 2, porque o Goiás, é o 7, então não fez diferença pra gente. Então, moda vai ser de fato 2 também. Já a mediana, ela vai ser dada pela média dos valores dos termos do meio. Agora que o conjunto de dados é um número par, ou seja, a gente vai ter em ordem crescente 2, 2, 6, 8, 11, 13, 6 e 8 estarão no meio. Ou seja, 6 mais 8 dividido por 2 vai ser 7. Então, a mediana vai ser 7, então continua sendo a mesma coisa. Agora a gente vai pensar o quê? Para a média, vai ser a soma de todo mundo dividido por 6, porque agora caiu um dos estados. 8 mais 2 mais 6 mais 11 mais 13 mais 2 dividido por 6 é igual a 7. Comparando o item A com o item B, a gente pode ver que não houve nenhuma alteração, ou seja, nenhuma medida se alterou. Vamos então agora para a questão número 2. Um estudante está praticando suas habilidades de geometria. Para isso, lança simultaneamente dois dados, um amarelo e um branco, e desenha a reta R dada por y igual a ax mais b, sendo A1 o resultado obtido no lançamento do dado amarelo e B1 o resultado obtido no lançamento do dado branco. Ele repete esse processo lançando novamente ambos os dados e desenha assim uma segunda reta S dada por y2 igual a A2x mais B2, com o A2 representando o obtido no segundo lançamento do dado amarelo e o B2 o segundo lançamento no dado branco. Qual é a probabilidade de a reta R e S terem apenas um ponto em comum? Para isso a gente tem que pensar o quê?
As condições para que as duas retas tenham um ponto em comum é que seus coeficientes angulares sejam diferentes. Ou seja, se os coeficientes angulares são diferentes, ela vai se alterar, ela vai ter um crescimento ou decrescimento diferente, e, consequentemente, então o valor de A1 e A2 tem que ser diferente. Então, para a letra A, A1 tem que ser diferente de A2. No primeiro lançamento, o valor do coeficiente pode ser qualquer uma das faces dos dados. Ou seja, a gente pode pensar o quê? Que pode ser 6 sobre 6 a primeira probabilidade, que é, no caso, 100%, né? Na segunda, ele tem que ser diferente, ou seja, não pode ser um dos valores que caiu na primeira. Então, se a gente tinha 6 possibilidades na primeira, na segunda é 5. E o espaço amostral continua sendo 6. Ou seja, a probabilidade disso acontecer vai ser igual ao quê? A 5 vezes 6 dividido por 6 vezes 6. Simplificando, a gente tem o quê? Corta esse 6 com esse 6, é 5 sobre 6, então, a resposta. Agora a letra B. Em uma rodada do jogo, os resultados dos dados foram A1, 2, B1, 3, A2, 5, B2, 6. Determine o ponto de intersecção das retas encontradas. Para a gente fazer isso, basta a gente substituir, então, os valores na primeira função e na segunda função, ou seja, y1 vai ser igual ao quê? 2x mais 3, y2 vai ser igual a 5x mais 6. Como ele quer saber o ponto de intersecção, ou seja, o ponto de igualdade deles, é só igualar essas duas funções. 2x mais 3 é igual a 5x mais 6. Então, 5 menos 2, 3x. 3 menos 6 vai ser menos 3. Então, x é igual a menos 1. Para encontrar o ponto P de intersecção, então a gente igualou e encontrou que x é menos 1. Substituindo x menos 1 para qualquer uma das equações, então a gente vai pensar o quê? Qual é o valor de y1? E encontrar também o ponto, o par ordenado. Então a gente pode pensar o quê? Vamos pegar a primeira equação aqui. y1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 3. Então, y1 é igual a 1. Então, consequentemente, o par ordenado vai ser igual a quê? Menos 1 e 1. Então, essa aqui é a resposta do número 2. Para o próximo, que é o desafio seus limites, essa atividade eu não vou fazer a correção ali em vídeo, porque a gente também vai poder utilizar ela em algum momento futuro de uma revisão ou um trabalhinho avaliativo, beleza? Então, tenham bons estudos e qualquer dúvida, estou aqui.